Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo a mais um Lições para a Eternidade, esse estudo diário, esse estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui reunidos novamente para estudarmos a Palavra do Senhor e a sua presença para nós é muito importante. Já de início eu peço que você deixe seu like, possa compartilhar este vídeo também com outras pessoas nas suas redes sociais, para que mais pessoas então sejam alcançadas com este precioso conteúdo da Palavra do Senhor. Também não se esqueça de deixar aqui seus comentários, perguntas, seus pedidos, agradecimentos. Essa participação de vocês é muito importante para nós. Então deixe aí nos comentários, no decorrer também deste vídeo, suas perguntas e pedidos. Hoje, novamente, na lição de número 8, que tem como tema Livre-arbítrio, Amor e Providência Divina, eu tenho um convidado muito especial que participou conosco na semana passada, o Moses Coutinho. Seja novamente muito bem-vindo, Moses. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Mais uma vez eu que agradeço, né? Na verdade, sempre é uma bênção poder participar aqui, querendo ou não, por mais que nós estejamos aqui supostamente ensinando, na verdade nós estamos mais aprendendo do que É ensinando. verdade. Quando nós comentamos, na verdade, a nossa mente flui, nós aprendemos coisas novas o tempo todo. Que seja uma bênção para todos nós. Eu sou Moses Coutinho, trabalho aqui no IAG, na área de indústria de alimentos, nessa instituição que tem diversas frentes, né? Mas atendendo aqui também ao chamado de Deus para agora compartilhar com os irmãos da palavra dele. Amém. Na semana passada nós tivemos um excelente bate-papo na recapitulação da lição da Escola Sabatina de número 7. Caso você não tenha assistido, volta lá, assiste a de número 7. Foi, assim, muito bom os comentários que fizemos. Eu acredito que será muito edificante para a sua vida. E hoje nós iremos então recapitular, estudar a lição de número 8, que também será uma grande bênção para todos nós. Eu quero também me apresentar, pode ser que você pela primeira vez esteja assistindo o Lições para a Eternidade. Meu nome é Benjamin Prado, sou pastor aqui no mesmo instituto que o Moses Coutinho trabalha, no IAG, que é o Instituto de Agricultura e Evangelismo. Nós trabalhamos na parte missionária, temos uma escola missionária com cerca de uns 30 alunos. Dessa turma, trabalhamos forte na agricultura, trabalhamos na parte gráfica, temos muitos títulos, o principal deles é A Grande Controvérsia. É um excelente livro que fala desde a destruição de Jerusalém no ano 70 até a consumação de todas as coisas, abrangendo o início da apostasia, a reforma protestante, o movimento adventista, a restauração da verdade, trabalhando também situações dos nossos dias em diante. Então, caso você não tenha este material, entre em contato conosco. Temos também um projeto maravilhoso chamado Folhas de Outono. Caso você não tenha tempo ou condições de entregar esta literatura, você pode fazer doações diretamente para este projeto, e nós temos obreiros, não apenas aqui no IAG, mas em todo o Brasil, que recebem estes livros doados por vocês e fazem a distribuição em muitas cidades. Só no passado, Moses, foram 400 mil livros, A Grande Controvérsia, entregues em todo o Brasil, em outros países também do mundo, e este livro certamente colaborará, cooperará na obra de preparação de um povo para a vinda de Cristo Jesus. Então participe deste projeto, adquira estes materiais, e temos também, daqui a pouco inaugurará o Tranquilamente, lá na Barra do Choça, no sul da Bahia. Nós temos uma clínica que daqui a pouquinho estará sendo inaugurada, pertencente ao IAG também, que trabalhará mais aspectos emocionais das pessoas. Então, se você tem um interesse, tem algum familiar, quer indicar alguém, daqui a pouco teremos este ambiente que trabalharemos a reforma de saúde com as pessoas, aspectos alimentares, tratamentos naturais, hidroterapia, aconselhamento pastoral na área psicológica também será uma grande bênção. E também este ano vamos dar início a um projeto lá no Pará, ao Tempos de Semear. Estará indo preciosos obreiros nossos, o Kleber, que apresentava o Lições para a Eternidade, o Harry também, o Anderson, que é um grande amigo do Kleber, estarão indo para dar início a este projeto mais para o norte do país. Será uma extensão do IAG, eu posso dizer assim, um ponto lá de luz para a parte norte do país. Se você é do norte, fica preparado aí que daqui a pouquinho nós teremos a inauguração do Tempos de Semear presencial. Vamos dar início então aqui à lição de número 8 com uma oração. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Moses, ora para nós, por favor. Oremos. Senhor Deus, poderoso e amoroso Pai que está nos céus,
Nós te agradecemos porque é devido à sua misericórdia que estamos aqui e agradecemos porque nos dás a oportunidade de escolhermos estar a seu lado. Nós te pedimos que abençoe o estudo, de maneira que tudo aquilo que for dito e tudo aquilo que vier à nossa mente seja de parte do Senhor e não somente a nossa, mas a daqueles que estão em seus lares agora assistindo. Traga-lhes também pensamentos celestiais e que sejam para a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. A lição dessa semana vem trabalhando, então, sobre a soberania de Deus, sobre Deus ser todo-poderoso, qual a relação da soberania de Deus com o livre-arbítrio. É um tema aí que há muito tempo no ambiente cristão tem gerado muitos debates. Então vamos trabalhar essa temática durante esta semana. Vamos dar início lendo o verso para memorizar em João 16, versículo 33. João 16, Vamos lá, 33. João 16, versículo 33. Amém. Diz assim: Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ok? Então nós temos até a própria imagem da lição, né? Uma caixa onde saem corações que Voando. voam, e você tem uma separação entre a luz e as trevas, a luz divina e aqui um fogo, ou seja, para que exista o amor tem que existir o livre-arbítrio, e as pessoas estão fazendo decisões para a eternidade, ou para a salvação, ou para a perdição. E a lição vem trabalhando também a providência divina. O que é a providência? Não é apenas um aspecto, essa palavra, a definição desta palavra em relação ao cuidado de Deus para conosco, que nós muitas vezes falamos, a providência de Deus se manifestou na minha vida, tem cuidado de mim, mas é uma palavra que tem uma definição das ações de Deus. E existem duas linhas de pensamento aqui, Moses. Quais são elas? Certo. Nós vemos essas duas principais, né? Uma delas foca bastante na questão do poder e da soberania de Deus, realmente. E então, eles creem que tudo aquilo que acontece é porque Deus quis. Meu avô, por exemplo, ele acredita nisso. Deus controla cada Cada detalhe. Então ele diz assim, ele pegou a tampa da caneta e soltou bem assim, quando caiu ele falou bem assim, bem, isso aqui, ó, Deus já tinha escrito que ia acontecer lá no começo do mundo. Então isso realmente é o pensamento dessa Deus visão. determinou que Absolutamente qualquer coisa. Uhum. Então, seja bom ou seja mal, estava predeterminado por Deus. Uhum. Portanto, Deus tem participação em tudo, no bem e no mal. Uhum. Isso é uma inferência que a gente está fazendo, embora não seja algo claro, mas o que é tudo para Deus, né? Uhum. Se Deus predeterminou tudo, então o mal está incluído nisso aí. Certamente. Isso é essa primeira visão. Então Deus ele é o responsável pelo mal, por tudo mesmo, nos mínimos detalhes. Por mais que na teoria se tente defender e dizer que não, que em certo momento havia o livre-arbítrio, depois foi tirado, fica estranho ter livre-arbítrio e de repente Deus tirar o livre-arbítrio. Entende? Isso, como adventista, nós não conseguimos captar isso. Uhum. Ainda mais crendo no espírito de profecia, porque o espírito de profecia nos diz que Deus quer tirar todas as dúvidas dos seres criados. A última coisa que Deus faria para tirar a dúvida de alguém é tirar o livre-arbítrio. Exatamente. Certo? Então, nós não acreditamos nisso. Essa é uma visão que nós não cremos. É uma visão calvinista, com origem principalmente em Agostinho, que, embora tentem se basear em alguns textos bíblicos, acabam passando por cima de alguns outros. Uhum. E de várias noções e histórias e muitas coisas que a Bíblia nos diz o contrário. E é interessante, né, que o homem, a teologia do homem, de certa forma, eu vou colocar isso até entre aspas, ela é refém da experiência, porque Agostinho era uma pessoa muito promíscua, a história dele. E a conversão dele, para ele, foi assim uma predestinação, foi algo assim muito... Não tinha como eu ter saído Não tinha como eu ter saído dessa condição promíscua da minha vida, então só pode ser isso. Então ele cria uma teologia destituída de respaldo bíblico, Sim. Que vai contrário ao próprio caráter de Deus, e sustentou algo que ele, por ser uma pessoa com uma maior influência, vamos dizer assim, no mundo cristão ocidental, acabou influenciando muitos pensadores e etc., e constituiu a base, o fundamento daquilo que seria a teologia reformada de Lutero, de Calvino. Por isso que a gente bate tão forte na questão calvinista, que é tão incompatível com o adventismo. Essa é uma linha de pensamento que nós não concordamos. Qual que seria a outra linha de pensamento? Na linha de pensamento que nós concordamos, tudo faz sentido, tanto a origem do mal,
quanto o grande conflito. Na verdade, o grande conflito é a base do entendimento da nossa visão, como adventistas do sétimo dia. E nós acreditamos nessa visão que Deus concede em especial o livre-arbítrio aos seres humanos e a outras criaturas. Nem todos os seres têm livre-arbítrio. Os animais, por exemplo, não têm livre-arbítrio. E eu creio que nenhum de nós sabe o que é ser um animal ou gostaria de ser um animal. Certo? Nabucodonosor passou essa experiência, mas isso não quer dizer que é necessariamente algo mal, só que simplesmente os animais não podem dar amor ou escolher realmente te amar. Eles podem sim demonstrar amor de alguma maneira, mas foram programados para aquilo, ou seja, é mais carinho do que amor. Sim. Certo? Porque vamos lá, vamos pegar o gato gato consegue demonstrar amor? Consegue. Mas se vem algum bicho, alguma coisa, algum predador, a primeira coisa que ele vai agir fazer, por instinto. ele vai fugir. O cachorro, por mais fiel que seja, são raros cachorros que vão atuar de maneira diferente. Os cachorros também zelam pela própria saúde, então eles não simplesmente escolhem, não, vou morrer pelo meu dono. Isso é algo que somente seres com livre-arbítrio fazem. E isso foi dado aos seres humanos, nós acreditamos nisso. Então, se isso foi dado aos seres humanos, logo, o resultado do livre-arbítrio vai vir como resultado daquilo que o homem escolhe, e não como resultado da predestinação de Deus. Então, se jogar a caneta no chão fosse pecado, como meu avô colocou, né? Se fosse pecado, quem decidiu que ia haver pecado? Eu. Na nossa visão é isso. Mas, de acordo com a primeira visão, seria Deus, porque Deus havia já predeterminado que isso ia acontecer. Exato. Então, é importante nós pensarmos nas implicações desses pensamentos. O primeiro pensamento tem a implicação de que Deus é o originador até do pecado, do mal. Ah, mas ele é soberano. E antes da gravação aqui, estávamos conversando e o Moses falou uma frase que tocou meu coração, não esqueci. Eles enfatizam tanto que Deus é soberano que esquecem que ele tem caráter também. Exatamente. E esse é o pensamento relacionado ao calvinismo, porque o caráter de Deus é distorcido. A gente atribui a Deus um caráter que é do diabo. Então, o diabo, ele é o originador do mal, ele é o originador do pecado. Por mais que ainda a origem do pecado esteja envolta um tanto quanto em mistério, Deus não é o responsável. Agora, eu responsabilizar a Deus pelo mal e pelo pecado, estou totalmente distorcendo o caráter dele e atribuindo o caráter de Satanás a Deus. Agora, o mau uso do livre-arbítrio, que vem agora a outra linha de pensamento que nós adotamos, que Deus ele concedeu a nós o livre-arbítrio por causa do amor, ou seja, o presente dado por Deus é porque ele quer que nós entretemos com ele um relacionamento livre de amor, ocasionou a queda, o surgimento do pecado, o mal e todas as mazelas que o pecado tem trazido. E é o pensamento, é a linha que nós temos que tem total compatibilidade com todo o plano da redenção, com a Bíblia. E nós cremos que Deus tinha amor pelo ser humano e demonstrou esse amor na criação. Tudo que Deus fez no Gênesis não foi simplesmente porque Deus achava bonito. Tudo que Deus fez tinha uma finalidade e era a felicidade do homem. Amém. A terra foi feita para isso. Coisa linda isso. Absolutamente tudo. Então, nós vemos Deus tentando despertar no homem amor por ele. Por quê? Eu te dei tudo isso. É tudo para você ser feliz. Logo, o homem olha, assim como uma criança recebe um presente do pai, fica muito agradecido e obediente, certo? Isso é o plano de Deus. O homem fez mau uso do livre-arbítrio e o interessante é que Deus não desistiu do amor. Deus ainda agora vem lá e demonstra misericórdia agora. Antes era o amor, não era necessário misericórdia. Qual a diferença dos dois? Misericórdia é um amor demonstrado por um miserável. O homem antes era um ser santo, agora ele é um homem miserável. E Deus condescende e por sua escolha ele envia o seu filho para que agora, por este amor ainda maior do que o primeiro, ele desperte outra vez nossas afeições para ele. Tremendo isso. É interessante que neste grande conflito, Deus ele passa a revelar atributos do seu caráter que antes eram desconhecidos até pelos próprios anjos, Exatamente. né? Então, isso é maravilhoso. Vamos avançar. Então, esse é o ponto aí que a lição vem trabalhando durante esta semana, essas duas linhas de pensamento, né? Mas principalmente a respeito do livre-arbítrio. A lição de domingo tem como título Nosso Deus Soberano. E conta até uma história um tanto quanto engraçada, né? Que vocês podem depois ler, mas a moral dessa história Deus ele causou o mal na minha vida, vamos supor que eu possa passar por experiências não apenas de sofrimento, mas de mal mesmo. Deus ele é o originador desse mal na minha vida. Eu estou sofrendo porque é Deus que está causando esse sofrimento. A lição vem trabalhando esses aspectos, né?
tudo que acontece é da vontade de Deus ou existem coisas que acontecem que não são da vontade de Deus? Como que a gente pode entender essa questão aí? A historinha que você comentou é bem interessante mesmo, né, da criança que depois de que um líder de jovens, um pastor, estava conversando com eles, então ele entendeu que Deus tinha o controle quando o cachorrinho dele morreu. E aí, eu vou até ler o restinho da história, né? Por que Deus queria matar o meu cachorro? Aí surge a pergunta, se Deus tinha o controle, por que ele fez isso? É natural, nós somos seres inquiridores. Tentando responder essa pergunta, o pastor respondeu, é uma pergunta difícil, mas às vezes Deus nos faz passar por momentos difíceis para que estejamos preparados para coisas ainda mais difíceis no futuro. Aí a criança fala, entendi, então Deus matou meu cachorro para eu estar pronto para a morte da minha avó. Tipo, Deus não estava querendo nenhum nem o outro, na verdade. Exato. Então, se nós começamos com a premissa errada, nós podemos terminar confundindo a cabeça das outras pessoas e a nossa própria. O fato eu gostaria de fazer uma pergunta. Deus é todo poderoso, ok. Isso quer dizer que Deus faz tudo? Esse é um bom questionamento. Tipo, eu tenho o poder de fazer tudo. Existem coisas que Deus não pode fazer? Exatamente. Inclusive, é justamente isso. Eu posso fazer tudo, ok, mas eu faço tudo? É uma pergunta, colocando como se fosse para Deus, né? Simplesmente o fato de eu ter poder significa que eu vou usá-lo para fazer absolutamente tudo? Quem disse que isso é assim? Nunca ninguém disse assim. A Bíblia não diz isso. Isso foi criado a partir dessa teoria que nós estamos falando, de que para sustentar, a pessoa começou da situação dela para cima, não de cima para a situação dela. E aí ela foi montando Deus de acordo com a sua experiência. Sim. E não vendo a sua experiência de acordo com a mente de Deus. Sim. Isso é muito importante, porque senão, no final, nós dizemos que as coisas que Deus não deseja acontecendo são Deus mesmo fazendo coisas que Ele não deseja. Entre elas a origem atribuindo do a Deus. Mas Deus não faz aquilo que Ele não deseja. Ele faz aquilo que Ele sabe que é o melhor. Portanto, nem tudo que acontece vem de Deus. Isso é um ponto que essa lição está tentando nos trazer, né? E a gente tem muitos exemplos bíblicos. Deus, ele não programou, Deus, ele não determinou a queda de Adão e Eva, mas a queda de Adão e Eva por causa da presciência de Deus. E um ponto interessante aqui, você que está nos acompanhando, a presciência de Deus, nós entendemos ela como não causativa. Ou seja, ele conhece previamente, até o texto de Isaías fala que ele esquadrinha, ele conhece, né, o futuro desde o princípio, ele tem a presciência, mas ela não é determinante. É claro que na soberania de Deus ele determinou algumas coisas. O plano da redenção, eu enviarei o meu filho, a segunda vinda de Cristo. Diante de todo o plano da redenção, Deus determinou certas coisas. Mas existe também o livre-arbítrio. E nós não podemos atribuir todas as coisas a Deus. Nós temos diversas histórias, como eu estava mencionando da queda. Deus não determinou a queda, mas a queda não pegou Deus de surpresa. Por quê? Porque ele tem uma presciência. Mas quando ele revela o plano da redenção, não era um plano que ele elaborou depois da queda, ele já tinha elaborado antes. Muitos questionam assim, Moses, se Deus sabe que você vai pegar esse celular na presciência dele, é possível que você não pegue? Daí você vai pensar assim, não, se Deus sabe que eu vou pegar, então é impossível que eu não pegue, ele está determinando que eu pegue. Não, o ponto é, se ele sabe que você vai pegar esse celular, ele está também antevendo a sua escolha de pegar este celular. Então o ponto da presciência divina é que ela é não causativa, não determinante. Então nós não podemos atribuir todas as coisas a Deus. Vamos pensar na saída do povo de Israel do Egito também. Era propósito que o povo de Israel peregrinasse durante 40 anos no deserto? Não. Não era propósito de Deus. Nós temos muitas histórias que poderemos usar. A própria lição nos traz vários textos mostrando casos onde acontecem coisas que Deus não queria. Salmos 81, Salmo 81. Mas o meu povo não ouviu minha voz, Israel não quis a mim. Eu os deixei, portanto, à dureza do seu coração. O resultado da dureza do coração ia ser nas mãos de Israel, não era Deus que tinha causado o resultado. Exatamente. Ele deixou, bem, já que vocês querem, eu vou deixar com os resultados. Caminharam nos seus próprios conselhos. E ele fala, se me tivesseis ouvido como povo, se em meus caminhos tivesse andado Israel, em um momento eu teria derrubado seus inimigos. Qual era a vontade de Deus? Derrubar os inimigos. Que plano lindo seria se o povo tivesse se unido na sua escolha ao plano de Deus, mas não foi isso que aconteceu. E Deus também não obrigou eles a seguir o plano. Ele falou, não, se vocês escolheram outro lado,
vocês já sabem as consequências, Então está nas mãos de colham. vocês, Uhum. certo? E nos outros textos a mesma coisa, Isaías 30:15, Isaías Lê pra 30:18, gente o 64, Isaías 64, 66:4. verso 4. 66:4, desculpa. Lê pra nós Isaías 66:4. Deixa eu abrir aqui em português, que minha lição está em outra língua aqui. Uhum. Vamos lá, Isaías 66, 66, versículo verso 4. 4. Diz assim: Eu também escolherei as suas ilusões, e trarei os seus temores sobre eles. Porque, quando eu chamei, ninguém respondeu. Quando eu falei, eles não ouviram. Porém, fizeram mal perante meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tive prazer. E Exatamente, Deus escolheram deixou. aquilo que não era da minha vontade. Agora eu vou escolher trazer sobre vocês o sentido, permitir que vocês escolham os resultados da sua E desobediência. ainda diria que mesmo se Deus trouxesse alguma coisa, seria com o fim de redimir, não com o fim de condenar. Mesmo que Exatamente. viesse da mão de Deus diretamente. Mas o fato de que Deus não controla tudo está em que Deus permitiu eles tomarem a decisão que ele não queria. Uhum. É aí que está o ponto. Tipo, é livre-arbítrio, vocês escolhem. Se acontecer isso, vocês vão receber isso. Uhum. E ainda que Deus pensasse, não, eu vou dar uma chance para eles, Deus faria isso através de sofrimento. Sim. O que mais me maravilha, assim, quando eu estudo sobre isso é, Deus tem um plano, esse plano vai se cumprir, mas ao mesmo tempo ele respeita o livre-arbítrio humano, mas ele não perde o controle da história do mundo. Uhum. Isso é maravilhoso, porque quando a gente vai para Daniel 2, a gente vê que Deus ele está no controle da história deste mundo e tudo caminhará para o cumprimento dos desígnios de Deus. Mas ao mesmo tempo existe a tensão do livre-arbítrio que nessa má escolha, nesse mau uso do livre-arbítrio, a tendência do homem em pecado é frustrar os planos de Deus. Eu posso frustrar o plano de Deus para minha vida individualmente, mas de uma maneira macro, jamais eu tenho como frustrar os planos de Deus. Exatamente. Ou seja, em última instância, a soberania de Deus determina o cumprimento dos seus planos, mas em questões individuais, como é a salvação, Deus quer que todos sejam salvos, mas por que todos não serão? Porque nem todos aceitam a salvação que vem de Deus. Exatamente. Mas a Então terra como e que ele tudo não é de perde o controle da mão dele, permitindo o livre-arbítrio? Isso é maravilhoso. É interessante. É interessante pensar que tudo que está na Terra, ele pertence a Deus. Deus criou. Nós, inclusive, nosso corpo, esse espírito, por mais que nós possamos, através do livre-arbítrio, escolher usar em serviço a Satanás, eles pertencem a Deus. Então Deus tem certo controle. Aham. Só que ele não decide por você qual é a escolha, principalmente, como você falou, relacionada à salvação. Mas eu creio que Deus pode manipular situações. Sim, com certeza. Então, por exemplo, se ele sabe que eu vou sair daqui e vou efetuar um mau desígnio em algum lugar que tenha em vista causar mal a alguém, Deus, para proteger aquela pessoa, ele pode pôr um empecilho, ele pode quebrar uma ponte, ele pode manipular Até uma tudo. intervenção sobrenatural, parece um anjo lá. Exatamente. Ou seja, Deus interfere sim. Aham. Ele simplesmente não é um ditador predeterminista Uhum. que escreveu, um dia tal, Moses vai tentar fazer alguma coisa e eu vou impedi-lo assim, assim, assim. E escreveu, depois está tudo pronto o livro, vamos agora, pronto. Não cremos que seja assim. Mas o fato é que Deus tem o controle do mundo debaixo da sua mão. Isso é maravilhoso, não Então, é? pensa, imagina Confortante saber isso. imagina a gente solto com o nosso livre-arbítrio sem Deus ter o controle. Misericórdia. O que aconteceria? Quem sobreviveria, né? Imagina que Deus não tivesse tirado a árvore da vida de dentro da terra. E Adão tivesse pecado e Eternizando o comido pecado. a fruta. Ele estaria vivo até hoje, pecado, sofrendo milhares de anos de pecado. Deus, por misericórdia, falou, não, vamos tirar isso aqui. Quando eles se restaurarem, eles vão voltar a comer isso aqui. Então, realmente Sim. Deus... Então, nessa linha de pensamento de atribuir tudo a Deus, em última instância a gente acaba correndo um risco tremendo, né? De atribuir a Deus coisas que ele jamais fez e distorcendo o caráter de Deus, que é o que o próprio inimigo quer. Vamos aqui para a segunda, que tem um título aqui de uma palavra em grego, Pantocrator, que significa o Todo-Poderoso. O poder de Deus, claramente, né, nas Escrituras, ele é manifestado, ele é mencionado em diversos livros, principalmente no livro do Apocalipse, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Deus pode tudo? Tem coisas que Deus não pode? Como que a gente pode entender essa questão aí de Deus ser todo-poderoso dentro dessa temática que a gente está trabalhando? Bem, pelo que nós lemos nos textos aqui, que ela traz, Apocalipse 11:17, Jeremias 32:17, Lucas 1:37, Mateus 19:26 e Hebreus 1:3, nós vemos que, realmente, Deus é todo-poderoso, ou seja, ele tem poder para fazer tudo. Isso é uma coisa que tem que ser bem estabelecida. Nós não podemos
ser meio aqui relativo e dizer, não, Deus pode, Deus não pode. Não, Deus tem poder. Assim como eu tenho poder para fazer muitas coisas. Agora a pergunta é, eu faço tudo que eu tenho poder para fazer? Essa é uma pergunta. Devo fazer tudo? Devo fazer tudo que eu tenho poder para fazer? E aí, nós podemos ver que embora Deus seja todo-poderoso, não significa que ele vá fazer qualquer coisa. Nem tudo pode acontecer no universo, essa que é a questão. Não é que Deus não tem poder para fazer, que nem tudo pode acontecer para que o equilíbrio funcione. Deus não vai contra a coerência com ele mesmo e o equilíbrio do universo. Se Deus fosse incoerente por um momento, ele deixaria de ser o Deus justo, misericordioso, bondoso e especialmente a palavra justo, né? Então ele criou esse universo que funciona com leis. E dentro dessas leis, ele mesmo pode limitar o seu poder se ele quiser. E também pode sair do limite quando ele quiser. Só que tem algumas coisas que ele não passa, e uma dessas coisas é por cima da própria palavra dele. E do próprio caráter dele, né? Exatamente. Da palavra e do caráter. Justamente. E olha só, por exemplo, coisas que Deus não pode fazer, que Deus, não que ele não possa, mas que ele escolhe se limitar a não fazer. Ele se escolhe a se limitar, a deixar o livre-arbítrio do homem. O homem escolhe salvar-se ou não, obedecer ou não. Então o livre-arbítrio está em nossas mãos. Deus não tenta ninguém. Deus poderia, ele tem poder, se ele quiser ele tenta, mas está escrito. Está escrito, Deus não tenta ninguém, Deus não pode ser tentado e ninguém tenta. Não pode negar-se a si mesmo, tem outro texto que diz isso também. Ele não pode ser infiel, não pode mentir, não pode descumprir as suas promessas. Ou seja, Deus é todo poderoso, por que ele não faz essas coisas? Né? Isso é uma maravilha. Sabe o que é lindo mesmo nisso aqui? Olha só esse texto. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Ou seja, maior é aquele que controla o seu poder do que aquele que tem o poder. Basicamente é isso. E se Deus é maior do que tudo que conhecemos, o caráter dele é muito superior ao seu poder. Que lindo isso. Nas suas decisões, o que joga com mais peso não é o que ele pode fazer, mas o que o caráter dele diz que ele deve fazer. Deus poderia do nada acabar com o pecado quando Lúcifer pecou? Poderia, matei Lúcifer, acabou. Aí eu vou lá e faço uma lavagem cerebral, os anjos esquecem e a gente volta para a estaca zero. Mas não, Deus se limitou a deixar que os resultados do livre-arbítrio existam. Porque senão, poderia acontecer em outro momento, e poderia vir a acontecer em outro momento. Então Deus permite que isso aconteça, Deus se limita a isso. E agora eu quero te perguntar, o texto de Provérbios diz, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Isso quer dizer que Deus não se ira? Deus se ira? Deus se ira. Agora vamos lá, quando você se ira, o que acontece? Você chegou em casa, viu que as crianças fizeram alguma coisa que não devia, você se ira. Qual o resultado? Crianças. Uma punição, uma bronca, alguma coisa assim. E talvez seja até algo ruim, porque como seres humanos a gente vê a ira dessa maneira, né? É uma ira passional, né? Então, por que você fez isso? Você sabe que não pode fazer, vai pro quarto não sei o quê, com raiva. Entende? É diferente de uma repreensão com amor, uma repreensão com raiva. Mas quando Deus se ira, o que acontece? Baseando no que nós falamos anteriormente, de que o caráter pesa mais do que o Todo-Poderoso. Olha só isso aqui. Está em Zacarias 1:3. 1:2. O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olha Deus irado aqui. Muito bom, muito bom. Tornai para mim, lindo diz mesmo. O Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, por mais que Deus é todo poderoso, quando ele se ira, ele não derramou a taça da ira. Teve algo que freia a punição na mão de Deus e faz com que ele dê outra coisa em troca, que é o seu caráter. E por isso que no começo nós falamos, às vezes, alguns teólogos ou linhas teológicas nos fazem exaltar tanto a soberania e total controle de absolutamente tudo de Deus, que a gente esquece que ele tem caráter. E que o caráter rege mais Deus do que o seu poder. Quem é maior? Alguém que tem todo o poder e faz o que quer ou alguém que tem todo o poder e o controla? É basicamente isso. Exato. Deus é todo poderoso e além disso ele tem um caráter que é o maior atributo dele. O maior atributo de Deus não é a soberania e o poder. O maior atributo de Deus é o caráter justo e amoroso. E o que é lindo disso, que o maior atributo de Deus ele é comunicável, porque o atributo de Deus de onipotência, ele não é comunicável. Deus não pode comunicar onipotência a outro ser, porque isso é algo distintivo da divindade.
Mas o que é mais belo de Deus, que é o seu caráter, é comunicável, Exatamente. que é um atributo comunicável. Isso é Ou maravilhoso. seja, para nós sermos a imagem e semelhança de Deus, nós não precisamos ter todo o poder de Deus. Exato, não precisamos saber de tudo, Exatamente. estar em todos os lugares e ter todo o poder. Isso é realmente lindo, realmente ver isso. E também nos mostra que talvez as criaturas não seriam capazes de lidar com onipotência. Uhum. A nossa própria visão de Deus nos mostra isso claramente. A visão desse... Seremos uns descontrolados. Exatamente. E se a gente vê Deus como se fosse em si mesmo alguém que faz coisas aleatórias sem dar explicação para ninguém, porque convenhamos, Deus é todo sábio e nós não entendemos tudo. Mas não é porque Deus queira esconder as coisas da gente. É porque Ele sabe que a gente não vai entender tudo. Exato. Mas Ele dá à medida que nós podemos entender, isso é verdade. E tem coisas na palavra que Ele revela que nós não podemos entender porque Ele tem o desígnio que nós não entendamos mesmo para nos colocar no nosso lugar. Exatamente. Ó, filho, eu revelei isso, mas você não vai entender não. Pois é. Entenda que você é menor, que você é dependente de mim. E o que eu fico maravilhado quando eu entendo e a gente estuda e bate esse papo aqui, muito prazeroso, muito edificante, sobre o poder de Deus ser todo poderoso, é que neste grande conflito, Deus ele não vence o mal, ele não vence o inimigo, não vence Satanás pelo seu poder, ele vence pelo seu caráter. É verdade. E diante do grande conflito, diante dessa batalha que enfrentamos, de uma maneira também pessoal e também de uma maneira macro-universal, nós de igual forma venceremos pela manifestação do caráter de Deus em nós. As dificuldades que temos da vida, quer seja no casamento, quer seja na família, no trabalho, a vitória não é pelo poder. E certa vez eu ouvi assim, moço, nunca mais esqueci, o rei que precisa com o seu poder falar assim, eu mando aqui, na verdade ele não manda em nada. Agora, ele conquista, vamos dizer melhor, a obediência, a voluntariedade dos seus servos pela manifestação do seu amor. Então, quando esse rei serve, quando esse rei exerce compaixão, misericórdia, o que ele conquista dos seus súditos? Fidelidade. Ele conquista o amor genuíno, verdadeiro, ele conquista a submissão. Como que Cristo conquista da sua igreja a autoridade? Como que ele conquista de nós, como que ele tem autoridade sobre nós? Como que ele conquista de nós a obediência voluntária? Pela imposição? Pelo exercício do seu poder? Olha, eu sou o Todo-Poderoso, e ele dá um grito e sai trovões e a gente fica se tremendo de medo. Não, não é assim. Ele conquista essa nossa obediência, esse nosso coração por amor, por serviço, e é assim que nós devemos ser também. Se for levantado da terra, todos atrairei a mim. Exatamente. No final, o amor de Cristo nos constrange. E tem um texto que fala, é só o amor que gera o amor. Na sexta-feira mesmo, eu quero até antecipar a leitura desse texto, ou eu li em outro lugar, se eu não estou enganado. Acho que eu li em outro lugar, mas diz assim, nesse contexto, que unicamente o amor desperta o amor. Unicamente a manifestação do caráter de Deus neste grande conflito poderia nos redimir. E não a manifestação em si do seu poder, controlando, determinando e fazendo todas as coisas. Então você como marido na sua casa, você como esposa, você como pai, você como amigo, você está exercendo que tipo de influência, né? De tentativa de domínio sobre as pessoas? Tem que ser pelo amor, tem que ser pelo caráter. Sim, e eu achei bem interessante, pastor, eu estava pensando aqui, que é o seguinte, Deus, nós entendemos que tem coisas que ele quer fazer, mas ele não faz. Como assim? Deus não faz por quê? Tem um plano maior, um propósito maior? Ele não faz por quê? Se ele fizesse, seria errado? Por exemplo, seria errado Deus tirar o livre-arbítrio do seu para a salvação e dizer, não, Benjamin, não fui com a sua cara, você vai ser condenado. Seria correto? Não sabemos, é até difícil responder, né? Mas, se Deus disse que a salvação é por escolha pessoal, seria incorreto porque ele vai contra a palavra dele. Eu acho que um exemplo dentro disso que você falou seria no aspecto de Cristo na cruz. Deus, tirando Jesus da cruz, ele estaria errado? Não. Mas estaria cumprindo o propósito dele em relação ao plano da redenção, a nossa salvação? Não estaria. Exato, Deus se coloca dentro de uma grade como se nós pudéssemos entender. Ele se limita, exatamente, né? Então ele se coloca assim, a palavra disse isso. É impossível que eu vá contra a minha palavra. Portanto, é impossível que eu peque, que eu erre. Deus não peca. Não pode ser tentado a pecar. Mas ele tem desejos que são em si mesmos bons, assim como Adão tinha desejos bons no Éden. Ele tinha amor por Eva? Tinha.
Mas se ele tivesse atuado de maneira diferente, ele teria demonstrado maior amor por ela do que demonstrou. É verdade. Ele demonstrou paixão por Eva. Aham. E nessa maneira nós podemos também ver como que nós fomos criados à semelhança de Deus. Uhum. Deus, ele não pensaria como Adão, nossa, Eva pecou, não, então eu vou pecar junto com ela. Uhum. Não, ele pensaria, eu tenho certeza que tem algo melhor que pode ser feito, mas eu não Aham. vou ser infiel contra Deus. Uhum. Ou seja, nós devemos seguir o exemplo de Deus, não Aham. simplesmente fazer aquilo que a gente acha que é melhor, mas se basear naquilo que está Na na palavra, palavra, né? revelado diretamente Uhum. dele, né? Que expressa o caráter dele. A própria lição vem falando, né? Ele tem o poder de fazer tudo que não seja contraditório, isto é, qualquer coisa que seja possível em termos lógicos, porque tem aquele questionamento, Deus pode criar uma pedra que ele mesmo não possa carregar? Isso é lógico, não é lógico, né? E coerente com a sua natureza, com o seu caráter. E o final aqui de segunda fala, é claro que o Pai tinha o poder absoluto de libertar Cristo do sofrimento na cruz, mas ele não podia fazer isso. Por quê? Porque ele não podia? Ou porque às vezes ele não estava desejoso no sentido de libertar o filho do sofrimento? Claro, como pai vendo o filho sofrer, mas tinha um propósito mais amplo, porque ele queria salvar os pecadores. Tinha que ser um ou outro, não dá para ser ambos, ele teve que fazer uma É um escolha. conflito na mente de Deus, digamos, né? Uau, isso é assim, muito profundo mesmo. E aqui a parte final, que traz perguntas e questionamentos, né? A Bíblia ensina que Deus deseja salvar a todos, mas nem todos serão salvos. O que isso ensina sobre o livre-arbítrio, os limites do poder de Deus em relação aos seres a quem ele deu a liberdade de escolha? Ou seja, Deus é todo-poderoso para salvar todo mundo, o universalismo. Mas por que ele não faz? Porque tem o livre-arbítrio, tem a decisão das próprias criaturas. E ele não pode colocar no céu uma criatura com um caráter defeituoso e num simples estralar de dedos transformar o caráter dessa pessoa ou levar uma Exatamente. pessoa ímpia para o céu, que o céu para ela seria um inferno. Isso, inclusive, é uma maneira disfarçada, pastor, que eu diria, de que essas ideias calvinistas ou agustinianas estão entrando na nossa igreja de Aham. maneira Sutil, né? sutil. Aham. Por quê? Porque existem pessoas dentro da nossa denominação que dizem que é perfeccionismo acreditar que nós temos que deixar o pecado nessa vida. Isso significa o quê? Que nós só vamos deixar o pecado quando Jesus voltar. Por quê? Porque ele vai transformar a gente. Então, do nada, não temos mais desejo de pecar e não vamos pecar por isso, porque Deus mexeu em alguma coisa na nossa estrutura. A pergunta é, se é assim, por que ele não faz isso hoje? E não faz isso com todos. Exatamente, porque não faz com todo mundo e não faz hoje, se não tem profundamente a ver com o livre-arbítrio, certo? E, inclusive, Exatamente. isso pode nos chegar a fazer pensar que Deus tem propósito no mal, Então, mas Deus não tem propósito no mal. aham. O mal tem que acabar, esse é o único propósito de Deus em relação ao mal, Aham. que ele acabe. E Amém. ele está seguindo o caminho mais sábio, mas justamente o livre-arbítrio é tão importante que Deus não vai nos transformar a nossa vontade de maneira arbitrária na sua vinda. Uhum. Ele vai transformar tudo aquilo que nós quisemos realmente ser transformados e que não pôde ser transformado antes. Aham. Que É no isso que ele caso vai seria fazer. uma glorificação de uma carne pecaminosa, vamos dizer assim, né? Exatamente. Não Mas vamos a questão pecar do não porque, caráter, não vamos pecar porque temos outra natureza, mas porque nós não quereremos pecar. Desde exatamente, antes. exatamente. A nossa total dependência do Senhor, do seu poder e a extrema entrega, né? A entrega voluntária da vontade, que é a escolha. Amém. Vamos aqui para terça-feira, amar a Deus. Dentro, então, desse aspecto do livre-arbítrio, existe a liberdade de amá-lo ou não. E existem as consequências de amá-lo ou não. Como que a gente pode entender essa questão da liberdade de amar a Deus ou não? É interessante ver nesses versos aqui, né, que Deus realmente é como se ele estivesse dizendo para o homem, ame a mim, como se ele estivesse pedindo amor. A gente pode olhar isso dos dois ângulos. Deus realmente se abaixando até nós dizendo que quer receber o nosso amor, o que Uhum. pode ser em parte verdade, mas isso também pode ser visto como uma necessidade do homem, porque é como lei. Qual é o resumo da lei de Deus? Amor. Amor a Deus e amor ao Aham. próximo, especialmente a Deus sobre todas as coisas. Uhum. Verso 22, 37 de Mateus. Aham, que a própria lição aqui traz, né? Jesus lhe disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Uhum. Deuteronômio 6, 4 a 5 diz, ouvi Israel, Jeová nosso Deus, Jeová é um. Uhum. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma com todas as suas forças. Aham. Então nós vemos realmente Deus que ele deseja receber amor, mas a lei dele é obrigatória? Não. É opcional. Uhum. Os frutos são É obrigatórios. um dever, mas é opcional. Exato. Os resultados da escolha são obrigatórios, mas a Uhum. escolha é opcional. Uhum. Então ele não te obriga a obedecer os 10 mandamentos. Uhum. Ele dá os 10 mandamentos e ele espera que o resultado de obedecer seja amor. Uhum. Por quê? Porque eu
reconheço que Deus me deu o melhor, obedeço a Deus, tenho amor, demonstro amor. Uhum. E o resultado de obedecer a Deus é que ele cumpre o pacto para conosco. O pacto de quê? De que nós vamos ter vida, vamos ter a prosperidade futura, tudo aquilo que é bênção que ele deseja nos dar. E ele tem muito a oferecer em troca do amor. Amém. Essa é a realidade. E ele não deixa a gente esconder quanto a isso. Só que chega um ponto que a gente nem entende. Então ele fala assim, olha, coisas que o ouvido não ouviu, nem o olho viu. Ou seja, vocês não conseguem alcançar tudo que eu... É tão grande que Ellen White disse que é necessário um outro tipo de idioma para conseguir se descrever. Que as palavras que os seres humanos usam não são capazes de explicar. São tão fracas, né, de uma tentativa de explicar e definir algo que você vai precisar falar uma língua de Canaã, uma língua celestial. Talvez nem seja com a boca, sabe-se lá como que é os pensamentos. Sabe-se lá como que é essa Exato. linguagem. Se O que Deus tem reservado. Exatamente, é tão grande que é quase impossível de entender agora. Isso é um lado. Agora o outro é, se nós não escolhermos o amor, vamos ter as consequências tais, mas o resultado básico é a morte. Uhum. Ou seja, vamos deixar de existir. Porque é a condição básica para a existência. Se Deus é o único ser pré-existente por si mesmo, como é que nós, seres que dependemos dele, não vamos conseguir amá-lo o resto da eternidade? Não faz sentido. Então Deus pensa, não, tudo bem. Se essa escolha vocês não querem amar a vida, então tudo bem, vocês vão ter o resultado das atitudes de vocês. E assim, até numa esfera humana, o amor ele não pode ser imposto. Exatamente. Para existir amor é um tanto quanto lógico. Eu não sei como que muitos conseguem advogar a respeito de que não existe o livre-arbítrio, mas advogam a favor do amor. É impossível. É impossível, porque vamos pensar até numa esfera humana. Eu sou casado, o Moses é casado também. Eu não obriguei a minha esposa e nem obrigo até hoje ela a me amar. Por mais que o amor, a gente já trabalhou essa temática nas lições anteriores, o que é o amor e etc. Deus é amor, que não é tão relacionado a um sentimento, mas a uma escolha, a um princípio. O amor tem que ser espontâneo. O amor tem que existir dentro de um ambiente de liberdade, senão seríamos seres mecânicos, robôs, autômatos, né? Seríamos pré-programados para fazer isso ou aquilo. Exatamente. Além disso, desculpa... Sim, não, pastor, por favor. Uma outra maneira que as pessoas poderiam pensar que Deus poderia gerar amor é pela força. Uma coisa é a pré-programação e outra seria a força. Então, imagina você obrigando a sua esposa. O primeiro exemplo que você colocou seria como se você tivesse fabricado ela em um laboratório para te amar. A segunda seria como se Deus pudesse forçar. Impor, então, né? Às vezes na nossa oração a gente fala, Senhor, eu não quero mais fazer isso, não quero isso é pecado e tal, mas se faça a sua vontade. A vontade de Deus é que você não peque, como assim? Exatamente, ou seja, você quer existe a possibilidade de que Deus queira que você peque? Ou seja, você quer que Deus tome atitude por você. Mas isso não vai acontecer, porque a atitude é sua, e Deus é tão fiel àquilo que ele diz que ele não vai tirar isso de você. Por quê? Porque ele não vai se responsabilizar pela sua perdição, nem pela sua salvação, ele já deu tudo o que precisava. Certo? Mas agora a nossa perdição é uma escolha nossa. E assim, né, Jesus fala em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, primeiramente, para nós obedecermos a Deus de uma maneira livre e espontânea, nós precisamos amá-lo. E para que exista o amor, tem que existir a liberdade. Então as coisas estão assim totalmente relacionadas. E só existe a verdadeira liberdade dentro da vontade de Deus, porque fora nós somos escravos. Eu até anotei aqui na lição, você é livre para escolher, mas você é escravo da consequência. E qual consequência que Deus quer que nós tenhamos? Consequências malignas, consequências de morte, de trevas, de escuridão, ou consequências de paz, de vida, de prosperidade no sentido espiritual também? Certamente é a segunda opção. Então, a verdadeira e genuína liberdade, tanto que Tiago chama a lei de Deus do quê? Lei da liberdade. Exatamente. É um muro de proteção, não é um muro de restrição. Fora desse ambiente, você vai ter sofrimento e tormento. Então, eu criei esse muro de proteção e dentro desse muro você será verdadeiramente livre. Então, veja tudo que eu fiz por você, eu te amo, todo o plano da redenção. Eu fico sempre pensando quando eu como aquela manga palmer, assim, né? Por que ela é colorida? Por que ela é cheirosa? Por que ela é doce? Por que é tão gostoso comer um negócio daquele? Só pode ser a explicação do amor de Deus por mim, porque poderia ser uma massa cinzenta, sem gosto e nem cheiro. Imagina a comida ser uma massa cinzenta, que só te nutre, mas você não tem prazer em nada. Então a gente tem que olhar em todas as coisas o amor de Deus e em troca, nesse livre-arbítrio que ele nos deu, nós escolhermos voluntariamente obedecê-lo. E aí vem, eu tenho poder para obedecê-lo? Não. Eu tenho livre-arbítrio. A maior força do universo
é a força do livre-arbítrio, a força da escolha humana. Uhum. Agora, o maior Vontade. poder do universo é o poder de Deus. E deve haver essa sinergia, essa união. Deus opera e o homem coopera. É o poder divino sobre a fraqueza humana. É a nossa debilidade unida à total eficácia do poder divino. Quando essas duas coisas estão unidas, esse livre-arbítrio em fazer a vontade de Deus se torna onipotente. É possível fazer todas as coisas se nós submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. Então, esse amor tem que existir na liberdade. Amém. Não tem como anular isso, né? Impossível. E é tão triste quando as pessoas, como nós falamos, né, ressaltam tanto a soberania de Deus que esquecem que ele tem um caráter amoroso. Essa frase vai ficar Porque- gravada, moça. Porque isso é terrível. Isso faz a gente imaginar, por exemplo, que Deus não tem prazer em nada. Deus não tem prazer em nada. É como se ele fosse, né? Como se ele fosse um ser que sem sentimentos, na verdade. Uhum. Ele não tem prazer no amor, não tá nem aí para reciprocidade. Você não gosta quando seu filho te dá amor? Com Claro, certeza. sim. E você acha que Deus é pior do que você? Então, Tipo, Deus criou seres melhores do que ele em sentido de é, amor, de coração. amor, de sentir, né? E aí eles desculpam tudo dizendo que não, que na verdade Deus sabe de tudo e é a onisciência dele, então ele sabe por que que é assim. Mas está escrito que ele foi criado, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos sim, embora não entender toda a mente de Deus, entender coisas sobre Deus, por exemplo, o amor, que é o que ele mais quer que a gente entenda. Ele nos dá exemplos ao nosso redor. Ele nos dando amor, nos dando a oportunidade de dar amor e ainda dando a outros a possibilidade de nos dar amor. Ou seja, Deus meio que tem um motor de amor. Sim, funciona sim, com isso é amor. coisa linda, né? O amor de Deus manifesto desperta o amor de suas criaturas. Amém. Amém. Vamos aqui para a lição de quarta-feira, que tem como título A Vontade Ideal e a Vontade Remedial de Deus. Mas antes disso, na semana passada eu fiz uma propaganda, vamos dizer assim, de um livro que eu quero novamente apresentar para vocês, que é esse livro aqui, ó, Uma Bifurcação na Estrada, do pastor Dr. Herbert Douglass. É um teólogo adventista muito renomado no nosso meio, já faleceu, e ele escreve esse livro e apresenta nesse livro o surgimento, o contexto histórico do Questões sobre Doutrina, ali na metade do século XX, e desmascara, né, o calvinismo e mostra o porquê o calvinismo é extremamente incompatível com o adventismo, sendo dois troncos teológicos totalmente diferentes, né, antagônicos mesmo. E essa tentativa de trazer essa mentalidade calvinista para o meio adventista, o quão danoso isso tem sido. Então, eu acredito que será uma excelente leitura, será assim uma leitura esclarecedora e libertadora para muitos. Entre em contato aqui conosco e adquira o seu exemplar. Vamos aqui para quarta-feira. O que seria essa vontade ideal e a vontade remedial de Deus? O que a lição vem trazendo aí, trabalhando sobre predestinação, predestinados, somos ou não somos? Esse debate aí sem fim entre calvinistas e arminianos, né, que a gente pode até acessar aí pelo YouTube, pela internet. O que significa isso? A lição nos traz um texto de Efésios 1, 9 a 11, né? E nos traz ali a palavra predestinado. Fala da predestinação. Vou até ler ela para a gente Sim, introduzir. vamos ler lá. Efésios 1, 9 a 11. Uhum. Acho que vale a pena nós Vale sim. lermos. Notas. Efésios 1, 9 a 11. Diz assim: Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo sua complacência, que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir em uma todas as coisas, em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Uhum. Aí o que as pessoas que têm aquela visão que nós comentamos no começo, né? Eles entendem desse verso. Aí, ó, salvos foram predestinados para isso, ou seja, Deus definiu quem vai ser salvo e quem não vai. Mas aí tá, Paulo falou isso para os Efésios, né? Uhum. Ou seja, eles não tinham participação, pelo que nós estamos vendo, da maneira como está colocado, e se nós aplicamos a premissa da visão anterior, Deus manipulou de maneira tal que os redimidos estão ali porque foi Deus que fez eles estarem ali. Anulou o livre-arbítrio e determinou a salvação. Isso. Ponto. Ele escolheu devido ao seu mistério, então Uhum. ninguém sabe por que ele escolheu eles. Isso está falando para Efésios. Agora vamos ver o que Deus disse, então, no livro seguinte, para os Filipenses. No caso, Paulo, né? Sim. Filipenses 2:12. Olha só o que diz ali. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença,
mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor. Então quer dizer que os filipenses tinham que trabalhar a própria salvação com Agora temor e os tremor. Efésios não. Os Efésios já estavam predestinados. Como assim? Ou será que todos os seres humanos, será que foi o contexto do que Paulo queria dizer que fez com que ele alterasse a maneira de falar em cada carta? Pelo que nós vemos, e temos visto através dos 2 últimas lições, a verdade é que Deus não decide por ninguém. Mas ele pode nos dar o destino. Interferir também. Mas ele pode nos dizer qual é o destino e qual é o resultado. Então, por exemplo, é o que nós estávamos comentando antes. Pastor, eu quero que você vá para a cidade de Piumhi. Olha, o GPS, pam, esse é o seu destino. Está indicado. Eu já fiz a minha parte, eu quero que você chegue aí. Só que não depende só de mim. Depende também que você decida ir para esse destino. Certo? Então, nós, olhando para esses textos, né, acerca da predestinação tal como ela é dita, nós não podemos vê-la como ela é entendida por aí. Como se fosse uma maneira de que Deus escreve o que vai acontecer com você. Sim. Mas ele coloca metas. É isso aqui que nós vamos chegar. Olha, isso aqui é o seu destino. Só que isso é condicional. Exatamente. Eu Tudo acho que é condicional. esse é o ponto. Tanto que a palavra predestinar, o autor traz o significado de decidir previamente. E a lição aqui de segunda-feira, lá no final, traz vários textos que Deus ele deseja salvar a todos. Nós podemos ler o texto de Tito 2,11, que é muito claro sobre o desejo de Deus salvar a todos. Tito 2, versículo 11, que diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. E tem outros textos aqui, 1 Timóteo 2, 4-6, 2 Pedro 3, 9, Ezequiel 33, 11, ou seja, Deus não tem o prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta, se arrependa e abandone o pecado. Então, Deus decidiu previamente a salvação. Só que por que todos não são salvos? Porque nem todos aceitam a salvação que vem de Deus. Ou seja, quem é predestinado? Quem uniu o desejo de Deus, a vontade de Deus, a sua vontade, o exercício do livre-arbítrio, de aceitar essa salvação que Deus decidiu previamente. Esses são predestinados. E agora os demais, em relação à perdição, foram predestinados à perdição? Não. Todo mundo foi predestinado à salvação. Tanto que lá em Mateus fala que o inferno, o lago de fogo e enxofre, a morte eterna foi preparado tudo isso para Satanás e os seus anjos e não para os seres humanos. Está escrito lá, Jesus fala isso. Então, como que eu posso entender que Deus predestinou alguns para uma perdição, um tormento eterno? Imagina, você vive 25 anos, rejeita o plano de Deus, rejeita essa decisão, essa escolha de Deus pelo seu livre-arbítrio, mas vamos supor que não existe o livre-arbítrio. Deus determinou, você querendo ou não querendo, Deus determinou que você vai para o lago de fogo e enxofre. Agora você vai queimar lá e sofrer por toda a eternidade. Onde está a justiça de Deus nisso? Se isso não é atribuir o caráter de Satanás ao caráter de Deus, como se Deus tivesse prazer no sofrimento e no tormento. E daí uma vez eu questionei uma pessoa que tem esse pensamento de uma maneira respeitosa, ele falou, não, mas é a soberania de Deus, a gente não pode questionar as ações de Deus. Mas será que é a ação de Deus ou o que você entende de Deus? Exatamente, que você está atribuindo a Deus. Como que eu, um ser inteligente, não vou questionar? Calma aí, por que essa pessoa que viveu 30 anos já está 1 trilhão de anos sofrendo num lugar de choro, de ranger de dentes? Qual que é a lógica? Isso foge totalmente da lógica Mal se levantaria uma do caráter de Deus. Com certeza, geraria rebelião, questionamento. Se o propósito do grande conflito, o propósito de Deus é justamente demonstrar qual é o seu verdadeiro caráter, Deus vai estar durante a eternidade mostrando que ele tem um caráter estranho. Exato. Não seria estranho servir não está escrito um Deus que o galardão é de acordo com as suas exatamente. obras? Como é que uma pessoa que pecou 25 anos vai sofrer a eternidade? Esse galardão aí está um pouco fora da medida, né? Não, e fora que, tipo, Deus determinou isso. Qual que é a lógica disso? Fora, porque eles anulam o livre-arbítrio. Então a pessoa nem quis, ela nem pediu para nascer, ela não pediu para se perder, ela não fez nada. Deus só não foi, quem sabe, com a cara daquela pessoa e falou, ó, de acordo com a minha soberania, você vai queimar eternamente. Não faz o menor sentido, queridos. Não faz o menor sentido adotarmos essa visão, distorce plenamente o caráter de Deus e é o que mais Satanás ele quer. Tem mais algum comentário da lição de quarta? Podemos avançar para quinta-feira? Acho que podemos avançar. A lição de quinta-feira vem falando que Cristo venceu o mundo. Diante dessa questão da providência divina em relação às suas ações,
Deus o Todo-Poderoso, livre-arbítrio, a manifestação do seu amor e etc. Qual que é a verdade preciosa? Por que é tão importante nós entendermos que Cristo venceu o mundo? Eu acho interessante, pastor, que é o seguinte: se no final nós só atuamos de acordo com aquilo que está determinado, por que são oferecidas recompensas? Como resultado de quê? Recompensa se dá a quem atua de certa maneira ou faz alguma coisa. Não existe recompensa no sentido, se eu te dou isso aqui, eu posso te dar ou posso estar te recompensando. Só que dar é simplesmente dar sem razão. A recompensa é por algo que eu escolhi. Algo que foi feito. Algo que foi feito. E nesse sentido, nós podemos, ao ler, por exemplo, João 16:33, que é o que a Bíblia que a lição nos traz, Sim. diz assim: estas coisas os tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aprendemos duas coisas. No mundo teremos aflições, isso é verdade. Se Jesus teve e disse que nós vamos ter, não tem para onde a gente fugir. É isso mesmo que tem. E a Ellen White fala: podem nos sobrevir tribulações, mas essa é a sorte da humanidade. Ela fala, ou seja, é isso que realmente nós vamos ter até a salvação, até quando nós vençamos o mundo. Só que isso também diz, esse texto, né, de que vai ter um fim para isso. O sofrimento depende, em grande parte, da decisão das criaturas de Deus, o fim do sofrimento. De colocar um basta, né? Exatamente. Nós falamos na lição anterior, até quando? E talvez Deus esteja perguntando, até quando mais o meu povo vai me rejeitar? Exato. Até quando eles vão se desviar dos meus caminhos? Desde o Egito, eu tirei aquele povo de lá, na verdade desde Abraão, desde Adão. Olha só, 6.000 anos e esse povo ainda não entendeu quão maligno é o pecado, ainda não entendeu quão amoroso eu sou, até quando? Até quando? E nesse sentido, quem está esperando voltar é mais Jesus do que nós, porque desde quando ele fez a promessa, cerca, vamos arredondar aí, de 2.000 anos, eu tenho 36 anos, você tem quantos anos de idade? 27. 27 anos. Então eu estou esperando Jesus voltar a milênios? Não, eu estou esperando desde a minha conversão. Então Jesus está mais ansioso de ver o seu caráter manifesto na sua igreja, no seu povo, para que ele volte e acabe com esse mal, porque ele já venceu Satanás na cruz. O mal, no grande conflito, não tem ainda uma incerteza. Eu não concordo com esse tipo de pensamento. É possível que Deus ainda perca no grande conflito. Não, Deus, na cruz, Cristo conquistou uma vitória plena e completa. O mal ali foi derrotado, é só uma questão de tempo para ele ser, então, plenamente erradicado e destruído. Agora, o que tem feito com que Deus prolongue? É toda essa questão que nós trabalhamos na semana passada e nessa, que Deus tem um universo inteligente nesse grande conflito e tudo precisa ficar extremamente patente a respeito do caráter de Deus, do caráter maligno de Satanás, para que seja uma salvaguarda, para que o pecado não se levante uma segunda vez. Então Cristo venceu o mundo. Nesse mundo vocês terão aflições? Nós teremos aflições. Mas qual que é a certeza que nós podemos ter? Cristo venceu o mundo. E a vitória de Cristo é a minha vitória. Ou seja, Ele venceu, nele eu sou vitorioso, Ele pode vencer em mim. Esse mundo é passageiro e é o que nós mencionamos na semana passada. Diante desse leve, momentâneo momento de tribulação, o que será em comparação ao eterno peso de glória? Então nós devemos confiar sempre nas promessas de Deus, principalmente nessa certeza, não é nenhuma promessa, porque essa promessa já foi cumprida, de que Cristo, ele venceu o mundo, e louvado seja o Senhor por isso. E aqui um ponto interessante que a lição comenta, que Deus ele pode tirar do mal coisas maravilhosas. Eu tive uma experiência no mundo antes da minha conversão. Deus determinou que eu me envolvesse com coisas erradas? Não. Mas hoje, ao contar o meu testemunho para as pessoas que enfrentam o que eu enfrentei, eu posso estar ajudando essas pessoas? Posso. Então Deus ele pega o mal que eu, pelas minhas escolhas, pelos meus erros, ocasionei para a minha vida e extrair bênçãos na salvação, tanto hoje do aprofundar o relacionamento com Deus, porque eu olho para o pecado e eu falo, não, calma aí, esse mundo não presta não, eu não quero isso. Isso me aprofunda no relacionamento com Deus. E também de ser um instrumento para levar essa mensagem para as pessoas que estão nessa condição, olha, esse mundo não presta. Então Deus é o único que pode tirar de coisas terríveis da nossa vida bênçãos e coisas assim maravilhosas, como foi o cativeiro no Egito, como foi o cativeiro na Babilônia, e N situações que o povo enfrentou e nós como cristãos enfrentamos, Deus ele vai tirar coisas maravilhosas.
Moses, vamos para as considerações finais. Uma palavra final para o nosso querido amigo que está nos acompanhando nesse estudo. Vamos sim. Eu gostaria de ler Jeremias 29:11. Jeremias capítulo 29, verso 11. Esse é o texto preferido da minha esposa. Olha aí, Ela ama esse texto aqui. E esse texto nos Jeremias 29, nos diz claramente qual é o verdadeiro desejo de Deus para nós. É isso que Deus deseja para nós. E baseado em toda essa lição que nós vimos, na verdade, Deus vai conceder isso a nós, se nós suportamos o pouco momento de tribulação que nós temos. Mas saibamos que isso depende da nossa escolha. No final das contas, nós não acreditamos que Deus controla as suas decisões. E não ore e peça a Deus que, se for da vontade dele, ele te livre do pecado. Não peça, Senhor, me livre do pecado, porque eu sei que é a sua vontade. Amém. E o resultado é este, que Deus vai manifestar na sua vida os desejos dele que estão em Jeremias 29:11, que diz: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis a mim, ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei. Amém. Então busquemos a Deus, porque essa é a vontade dele. Ele não vai te levar para a oração forçada. Você deve escolher isso, deve escolher ir até os pés de Jesus, entregar a sua vida de maneira total e completa, para que você também possa ajudar a encerrar todo esse sofrimento que o pecado tem trazido à terra, tem trazido a você, a sua família, a todos aqueles que estão ao nosso redor. O sofrimento não é responsabilidade de Deus, mas junto com Deus ele nos chama para ser os responsáveis por extinguir o sofrimento e o mal. Amém, louvado seja o Senhor. E vamos ler o verso 13 também, né, moço, que diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado por ter estado conosco neste estudo, nesta recapitulação da lição. Eu espero que tenha sido uma grande bênção na sua vida, como certamente foi na minha vida e na vida do Moses. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este material, de também fazer os seus questionamentos, vamos respondendo na medida do possível, seus pedidos. Essa participação sua é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que este vídeo é relevante e daí mais pessoas serão alcançadas. Se inscreve no canal, ative as notificações e até semana que vem no Lições para a Eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. IAG, juntos avançaremos.